Mateus 5:23. Portanto, quando trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E tu depois vem e apresenta a tua oferta. Depois da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, aparece lá e diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Entenda algo. Se Deus nos perdoa a nós, quem somos nós para não perdoar, seja quem for? Jesus dá outro exemplo. Dá várias parábolas. E sobre alguém que devia ao rei muito dinheiro, 100 dinheiros, acho eu. E ele foi apresentado ao rei e ele pediu perdão ao rei, pediu que lhe desse tempo, que ele lhe pagaria e tudo. E ele agarrou e perdoou a dívida. E ele, quando saiu, encontrou alguém que lhe devia a ele dinheiro, mas uma quantia muito menor. E ele dizia: paga o que me deves. E da mesma forma que ele fez perante o rei, o outro também fez perante ele e disse: perdoa-me, eu te pagarei o que te devo, dá-me tempo. Mas ele não lhe deu tempo e mandou-o prender. O rei, quando soube disto, virou-se, chamou-o e disse: até eu tive compaixão de ti e perdoei-te a ti, e tu não perdoaste o teu irmão. E mandou-o prender. Nós já perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram, ou não? Eu lhe vou dizer que vai fazer uma grande diferença na sua vida, não só a nível financeiro, como em todas as áreas da sua vida e principalmente em relação à cura. Vamos semear em nome de Jesus. Perdoe e vamos semear. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha, canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu. Glória ao teu. Amém. O título da mensagem de hoje é orar. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5:17. Primeira Tessalonicenses 5:17. É um versículo muito grande, muito extenso. Não, não é. É bem pequeno. Diz aqui, 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orar sem parar. E se nós pensarmos um pouco sobre isto, sobre esta palavra, nós vamos dizer, mas como é que nós conseguimos fazer isso? Estar sempre a orar.
Por exemplo, como é que eu vou conseguir? Porque eu oro de olhos fechados. Até como é que eu ando? Mas a Bíblia diz orar sem cessar. Transforme a sua vida em oração. Como é que isso é possível? Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós separamos, todos nós, aqueles que oramos, nós separamos o tempo da oração da nossa vida normal. Se é que pode-se dizer normal, a nossa vida, ou anormal, estar a orar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós separamos a oração do resto da nossa vida. E quando estamos a orar, não, dizemos as palavras certas, declaramos amor ao Senhor, declaramos a vontade de Deus, declaramos aquilo que está proposto para as nossas vidas, declaramos os nossos alvos, declaramos tudo. E quando saímos de orar, a nossa forma de falar muda, a nossa forma de falar com as outras pessoas muda, a nossa forma de orar muda. Porque você continua em oração. Você é que não entende isso. O que é que eu quero dizer isso? Muitas das vezes as pessoas oram, Pai, obrigado, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus, glória ao teu nome, Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras já estou curado. Glória ao teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Preparamos para sair de casa, saímos de casa, encontramos alguém na rua. Então, como é que vai? Como é que vão as suas coisas? Como é que você está? Ai, você nem imagina como estou. E eu não tenho um problema aqui, outro problema ali, outro problema acolá e tal. Então, o que é que você teve a orar? Tudo o que você acabou de orar, embrulhou e mandou para o caixote do lixo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando diz aqui orar sem cessar, a sua vida é uma oração permanente. Porque eu vou-lhe explicar. O que está escrito em Marcos 11, 23 diz: se disseres a este monte, ergue-te e lança do mar, e não duvidares em teu coração, mas crê que será aquilo que diz, tudo o que disseres será feito. Então, tudo o que você diz na sua vida é o que vai acontecer. Quando você está fora da oração, por assim dizer, quando você está mais liberto, mais à vontade, o que sai dentro de si é o que você acredita. Não o que você está a condicionar quando está a orar. Você, quando está a orar, está condicionado, está limitado. Você limita-se a si próprio e diz: não, eu tenho que falar as palavras corretas, eu tenho que falar o que é certo, eu tenho que falar a palavra de Deus. Mas quando sai desse ambiente, quando vai para o ambiente em que tem que lidar com outras pessoas, em que tem que andar e fazer o seu trabalho e fazer coisa, a sua maneira de falar muda. Você fala o que vai no coração. E quando você fala o que vai no coração, muitas das vezes fala aquilo que é errado. A oração que você fez, quando disse aquelas palavras, quebrou tudo o que você orou. O que você orou é tudo para o caixote de lixo. Nada serve. Porque a Bíblia diz: alguém disser este monte e crer no seu coração. Crer no seu coração. Crer. E o que é que você crê? Você crê mais nos problemas do que crê em Deus, na sua palavra. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, existe uma razão para isso. Para que você condicione toda a sua vida,
para que toda a sua vida se transforme numa oração. E você vai dizer, mas isso é difícil. Eu sei que é difícil. Eu vou-lhe contar uma coisa que aconteceu com o pastor. O pastor já partiu para o Senhor, Kenneth Hagin, agarrou, e uma senhora chegou ao pé dele, uma irmã nossa, chegou ao pé dele e disse, eu quero que você ore para o meu filho. O meu filho anda com muitas más companhias. Eu qualquer dia que ainda vou visitar lá à prisão. Eu quero que você ore para o meu filho. E o pastor olhou para ela e disse, eu não vou orar para o seu filho. E ela ficou, não vai orar? Não. E ela ficou, mas como você tem orado para todas as pessoas, não vai orar para o meu filho porquê? Porque a oração que eu vou fazer, você vai quebrar com as suas palavras. E ela disse, vou quebrar? Sim. Da maneira como você falou agora do seu filho. É o que você vai continuar a dizer. Então tudo o que eu vou orar vai ser quebrado pela forma que você fala. Portanto, não vale a pena orar, nem perder tempo. Ela ouviu aquilo, vira costas, ficou muito chateada e foi-se embora. Mas começou a pensar sobre aquela palavra. E decidiu mudar. Uns tempos mais tarde, uns meses mais tarde, apareceu essa senhora outra vez ao Kenneth Hagin, mas desta vez com um jovem ao lado. E ela virou-se, você lembra-se de mim? E ele disse, não, desculpe, não me lembro, mas diga. Você não quis orar para o meu filho? E ela disse, agora já me lembro, sim. Eu fiquei muito chateada quando você disse aquilo e fui para casa e fui pensar em tudo o que você disse. Fui pensar o que você tinha falado na reunião, pensei sobre tudo isso e então decidi mudar. Não foi fácil, porque não é fácil mudar uma coisa que nós já estamos habituados a fazer há anos. Mas decidi mudar. Parei de falar mal do meu filho e da vida do meu filho. Parei de falar mal da minha própria vida. Comecei a condicionar tudo na minha vida, todas as palavras que saíssem da minha boca, como fossem palavras boas e de prosperidade, e não palavras negativas. E o que aconteceu? Ao final de uns meses, o meu filho chegou a casa perto das 6 da manhã. Eu já estava levantado para ir para a igreja e preparei-lhe o pequeno almoço e ele comeu. E ele virou-se para mim e disse-me, eu vou contigo hoje à igreja. Mas hoje? Então, mas tu chegaste agora, deves estar cansado e tudo mais. Não, eu vou contigo. E ele foi. Na semana a seguir aconteceu exatamente o mesmo. Ele chegou muito tarde. E quando chegou, fiz-lhe o pequeno almoço. Me preparei para sair e ele disse a mesma coisa outra vez. Eu vou contigo à igreja. E ele foi. E nesse dia aceitou Jesus. E a sua vida mudou para sempre. E ela virou-se para o pastor e disse, realmente, eu agora tenho um filho novo. Mas o meu filho também tem uma mãe nova. Eu não lhe estou a dizer que vai ser fácil você mudar a sua maneira de viver. Eu não estou a dizer que vai ser fácil. Mas se você não condicionar a maneira que você fala, você está em oração permanentemente. Quando a Bíblia nos diz orar sem cessar, ele está a dizer,
vejam o que é que vocês dizem com as vossas palavras. Porque aquilo que vocês creem, aquilo que vocês acreditam, é o que vão acabar por falar. E quando vão acabar por falar no que acreditam, é isso que vai acontecer. Até o que é que você acredita fora do tempo quando você está a orar? O que é que você acredita? Vai acontecer? Você está curado? Você está liberto? Você está abençoado? Ou não? Ou você vai falar de tudo o que é negativo da sua vida? O que é que você vai fazer? O que é que você vai dizer? O que você fala condiciona a sua vida. Vamos abrir em Marcos 11, 23. Não era para ser, mas glória a Deus. Marcos 11, 23. É importante, porque esta palavra nos mostra exatamente o que fazemos. Veja o que está aqui isto. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será aquilo que diz, tudo o que disser será feito. O que é que você acredita? Você acredita que vai continuar doente, que está doente, que você vai ter problema financeiro sempre toda a sua vida? Você fala isso, até é o que você vai ter. Porque você acredita, fala e é o que recebe. Não importa que você está no período de oração ou fora do período de oração. Não interessa. As palavras saíram da sua boca. Você crê. Você, ouça, as palavras saíram da sua boca e você crê no seu coração. Então é isso que vai acontecer. Não importa se você está a orar ou não está a orar. Porque não existe altura de orar. Não existe uma altura específica a qual nós devemos orar. Orar sem cessar inclui o dia todo. Você está a ouvir? Na sexta-feira nós falámos sobre um sacerdote, Zacarias. O anjo lhe apareceu e disse, olha, um filho vai-te nascer. Ela tinha sido estéril toda a vida, ele já era avançada a idade, ela avançada a idade, e ele disse, como é que isso vai acontecer? Como é que isso pode acontecer? Ele disse, opa, vais ficar mudo, para não estragares o plano de Deus. Vais ficar tão mudo até ele nascer. Quando ele nascer já podes falar o que quiser. Nós queremos as coisas. Queremos receber as coisas. Mas com as nossas palavras destruímos aquilo que estamos a querer ter. Se é cura, se é bênção financeira, se é outra coisa qualquer. O que é que você anda a falar? Porque o que você está a falar, está a acreditar no seu coração, é isso que vai receber. E não importa se você está a orar ou não. Não importa se for naquele período. Não, eu agora estou a orar, eu agora vou orar, Senhor. Eu declaro a bênção sobre a minha vida. E depois quando você fala com outra pessoa, ou fala consigo mesmo, você diz, não, isto que cada vez está uma bênção. Eu nem quero falar, eu não consigo falar negativo. Pronto. Você entende? Olhem para aqui. Porque em verdade vos digo, qualquer, não importa qual pessoa seja, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Porquê que Jesus disse um monte? Porque é impossível. Grande parte das coisas por qual nós oramos ou pedimos são impossíveis. Você imagina um monte agarrar-se, levantar-se e mandar-se para o meio do mar? Você está a imaginar, consegue imaginar isso? Você consegue imaginar quase como fosse nos filmes. Está a ver o monte levantar-se, mas como é que isso vai acontecer? Na altura ainda era mais. Agora ainda temos máquinas que agarram e podem agarrar e se calhar num mês ou coisa assim fazer desaparecer um monte. Mas na altura era impossível. Literalmente impossível. Mas Jesus disse, qualquer que disser este monte,
ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Grande parte das coisas na nossa vida são impossíveis. Grande parte das coisas que estamos a orar, grande parte das coisas que queremos, são impossíveis. E Jesus está a dizer, o impossível, que aos teus olhos parece impossível, e mesmo aos olhos das outras pessoas parece impossível, na tua boca, se creres e falares, é possível. Porque a Deus nada é impossível. O que é que você anda a orar? O que é que anda a falar? O quê? Faça um teste na sua vida. Faça perguntas a si próprio. Eu estou curado em relação a este assunto do meu corpo ou aquele assunto do meu corpo? Faça essa pergunta a si próprio e seja honesto na resposta. Você acredita que Deus pode mudar na sua vida alguma coisa? Faça essa pergunta a si próprio. Você acredita que a bênção financeira vai chegar à sua vida? Faça a pergunta e responda. E seja sincero. E quando você souber a resposta que é sincera, você vê como você está. E se for negativa, você percebe porque é que ainda não recebeu o que quer. Entenda uma coisa. Quando você quer algo, você tem de condicionar tudo na sua vida em relação a isso. Eu lembro-me, eu dou muito este exemplo, porque foi um exemplo de coisas que aconteceram e que o diabo tentou tirar de mim e não conseguiu porque eu falei as palavras certas. Eu estava a orar na altura, eu era guarda noturno, tinha uma determinada área de guarda noturno, um tamanho, e eu queria aumentar para o dobro. E havia várias coisas que estavam intermédias. Havia lá um colega meu que estava lá que teria que sair, eu teria de pedir acumulação de zona, teria que me ser concedido. Havia vários fatores que impossibilitavam aquilo que se realizasse na minha vida. E eu orava. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que toda a minha área de guarda noturno, e eu dizia, já é esta, é esta, é esta, é esta, é esta, é aquela. Eu dizia a área toda. Todos os dias. Eu ia trabalhar, todos os dias eu dizia aquilo. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Quando eu ia trabalhar, eu dizia. Eu queria, eu acreditava. Começou com a transferência de um colega meu para o outro lado. E foi para lá o outro colega meu. As coisas estavam a andar, mas eu continuava a orar a mesma coisa. Eu continuava a confessar o que eu queria. Não falava negativo sobre isso, dizia aquilo, só orava, pouca gente sabia. E até que houve um dia que dois colegas meus estavam ao pé de mim e começaram a dizer, então, como é que é? Sempre vais ficar com aquela área mais e tal? E disse, vou. Imediatamente eu respondi, vou. Não, mas é impossível, não há transferências, não há possibilidade, não deixam, não autorizam, não mudam tal. E virei para eles e disse assim, eu não quero saber nada disso. Eu creio e já tenho, já é meu o nome de Jesus. Eles ficaram os dois a olhar para mim. Mas as partes importantes desta história sabiam o que eu estava a falar. Eu sabia o que estava a falar. Deus sabia do que é que eu estava a falar. E até o diabo sabia do que é que eu estava a falar. As outras pessoas não são intervenientes na questão. Eu continuei a conversar todos os dias a mesma coisa. Não falava negativo sobre aquilo. Não desesperava. Será que eu vou ter? Vai acontecer? Vai? Não. Não.
E o que é que aconteceu? Uma vez cheguei ao posto da GNR e vi lá um papel e fiquei de boca aberta a olhar para o papel. Na altura não havia fotografias e até pedi para tirar uma fotocópia. Eu tenho essa fotocópia comigo. O Ministério da Administração Interna português mandou uma ordem a dizer que o meu colega guarda noturno podia mudar de área para o outro lado qualquer. E a área ficaria vaga. Eu falei com o comandante da esquadra na altura e ele até me ajudou a redigir a carta. A carta a pedido de aumento de área para mim. Virou-se para mim e disse: ao final do mês não recebeste resposta, já é teu. Esperei um mês e já era meu. Você entende? Mas veja, eu confessava todos os dias, eu falava todos os dias, eu acreditava todos os dias, eu declarava todos os dias. Mas o diabo tentou passar a rasteira, a ver se eu me queixava, a ver se eu falava negativo, para me poder tirar aquilo que estava no meu coração e na minha vida. Mas como eu reagi ao contrário, como eu falei o que eu quero, o que eu acredito, o que eu já tenho na minha vida, como eu falei assim, as coisas aconteceram e não teve hipótese de não acontecer. Um outro colega meu, de Évora, chegou ao pé de mim, virou-se: olha, querem um novo comandante da esquadra, lá era PSP, quer dividir a zona. E ele apareceu-me um mapa, todo bonito, e depois estava reduzido, estava marcado a várias zonas, a caneta de filtro. Então estava uma zona azul, outra zona vermelha, outra laranja, e depois, olha, esta é a minha zona toda, mas se eu não ficar com esta que fica aquela, ou esta eu fico com aquela e tal. E eu olhei para ele: o que é isso? Olha, isso não funciona assim. Eu entreguei-lhe o mapa para a mão e disse: não funciona assim. O que é que tu queres? E ele: o que é que eu quero? Sim. O que é que tu queres? Eu quero ficar com tudo. Então por isso nós podemos orar. E oramos os dois. O que é que aconteceu? O comandante que queria dividir a zona foi transferido de sítio. E as zonas nunca foram divididas. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem mais poder do que você imagina. Do que você imagina. Muito mais poder do que você imagina. E se ele tem muito mais poder do que você imagina, então não é ele capaz de fazer todas as coisas? Todas as coisas. Deixa-nos mostrar aqui uma coisa. Deixa-me mostrar aqui uma coisa. Eu acho que é este. Daniel 4,17. Vamos abrir em Daniel 4,17. Glória a Deus. Uh, uma das coisas que Daniel fez foi interpretar o sonho de um rei. O que é que estava a acontecer? O rei teve um sonho. E neste sonho, ele se viu como animal no campo. E o que é que aconteceu aqui? Eu não sei se é aqui, eu sei, eu tenho este versículo guardado por outros motivos, mas veja.
Este foi o sonho deste rei Nabucodonosor. E a interpretação do sonho, Daniel deu a ele. E veja o que está aqui. Esta é a sentença e por decreto dos vingadores e a ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer e até o mais baixo dos homens os constitui sobre eles. Quando alguém na sua vida, não faça isto que eu vou dizer, não se ria da pessoa. Hein? Eu quase já me ri na cara das pessoas, mas contive-me e ri-me depois. Quando as pessoas dizem, não, eu é que mando. Não, eu é que sei. Eu é que decreto. É coisa. Eu começo-me logo, dá-me logo vontade de rir, porque eles não conhecem aquele que manda todas as coisas. Ouça, vou-lhes dar o exemplo. Pilatos. Você sabe quem foi Pilatos? Pilatos foi aquele que mandou crucificar Jesus. E Pilatos estava a fazer pergunta a Jesus e Jesus não respondia. E disse, não sabes que eu tenho o poder de poder matar ou não? E Jesus olhou para ele e disse, tens esse poder porque do alto te foi dado. Todos aqueles que têm cargos de liderança ou poder têm, né? Porque foi permitido por Deus. Até que tempo? Não sei. Mas você entende. Portanto, o que está aqui é escrito, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Não pense que as coisas é assim, vão ficar assim, o governo decretou, o planeta decretou e depois? O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com Deus? O que é que isso tem a ver com a sua vida? Nada. Absolutamente nada. Porque o Altíssimo é que tem governo sobre o reino dos homens. Este homem não acreditou. O coração dele se elevou. Este rei Nabucodonosor se elevou. O que é que ele ficou? Ele tornou-se um animal. Perdeu consciência humana. Tornou-se como um animal no campo. Até que recuperou a ele. E viu como é que estava. E foi levado por aqueles do palácio. Foi levado outra vez para o palácio. Foi voltado a ser humano. E ele decretou exatamente: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele decretou isso para todo o seu reino. Negando que ele é que tinha o poder, que ele é que era a glória, mas dando glórias ao Altíssimo. Não pense na sua vida que as coisas não estão sujeitas a mudar, porque estão sujeitas a mudar. Mas vai depender mais de si do que você imagina. O que é que você anda a falar? O que é que você anda a falar? Está a condicionar completamente a sua vida. Quando a palavra de Deus diz orar sem cessar, é ter uma vida de oração plena, diária, a todo minuto, a todo segundo. Condicionar as suas palavras àquilo que você crê. E mesmo não crendo, mesmo vendo às vezes situações onde é difícil você nunca falar negativo sobre essas situações, mas criar dentro de si algo para mudança. E como é que você cria? Enchendo-se da palavra de Deus. Ouça, você não vai conseguir. Você não vai conseguir vendo televisão. Você não vai conseguir vendo internet, comunicações sociais, tem outro nome, como Facebook, Instagram e TikToks e outras coisas. Você aí não vai receber o que você precisa. Você só vai conseguir receber o que precisa lendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O seu acreditar em Deus só aumenta a maneira que você tem conhecimento da palavra de Deus e o que ela diz sobre si. Isso aí é impressionante o que Deus diz sobre nós. É impressionante o que Ele diz sobre cura. Sabe que o mundo inteiro fala exatamente o contrário.
O mundo inteiro fala que não vai dar, que este sintoma, aquele sintoma, o outro sintoma, aquele sintoma, o outro, aquilo. Isto é por causa de, vem aí, tal. Não, vem aí só mal, só problemas, só coisa. Não diga, não, epá, não é bem assim, não é? Não, é só problema. Ouça, então a televisão que nós assistimos só vem problemas atrás de problemas. Só se fala da pessoa que teve isto, que teve aquilo, que teve aquilo. Agora, por exemplo, no Facebook, por exemplo, há pequenos certos de vídeos a falar sobre pessoas a serem injustiçadas. Há toneladas de vídeos a falar sobre isso. Porquê? Para criar raiva dentro de nós. Para criar sentimento de injustiça. E sabe que é feito de propósito que aquilo que nós estamos a ver nunca tem fim. Parece que nunca não tem fim. Apanhamos o vídeo, é a injustiça e para a injustiça. Não se vê a justiça a acontecer. Sabe porquê? É para criar realmente o sentimento, o mundo é assim e é assim que vai acontecer na nossa vida. Não vai, eu quebro essas palavras no nome de Jesus. É de propósito. Como tantas e tantas vezes, às vezes em filmes, em circunstâncias, em que o mal tem o mesmo poder que o bem. Em que o mal consegue aniquilar o bem, acabar com o bem, parar o bem. Vamos entender uma coisa. Existe o nosso Deus Altíssimo, Jesus, o nosso Senhor, e Ele está lá em cima. E tudo o resto está abaixo. O diabo, os demónios, tremem ao ouvir a palavra de Jesus. Tudo para baixo. Porque no dia em que Deus, Pai, agarrar e dizer acabou. Acabou. Mas nós temos o direito de nada. Acabou. Acabou. Este é o poder do Altíssimo. Você entende? Ouça, nenhuma carne poderá dizer perante Deus Pai, não, eu não tive a oportunidade. Isso é mentira. Foi-lhe dada a oportunidade de conhecer o Evangelho. Foi-lhe dada a oportunidade de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Foi-lhe dada a oportunidade. E você não quis. Sabe qual é a vontade de Deus para todo o ser humano? É que ele seja liberto e venha a conhecer a verdade e tome a sua decisão. Por isso é que a palavra de Deus diz: quem crer e foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu não quero Deus, não acredito, não creio dessa forma, não é. Está tudo bem. Não, mas também não quero nada com o diabo. Pois, mas Jesus disse que não é por mim, é contra mim. Então, mas ouça, você não vai apanhar em todo, sei lá, o universo que você poderá pensar, não vai encontrar Deus mais justo. Ele próprio diz que o julgamento começa pela casa de Deus. A Bíblia diz que o justo dificilmente se salva. Onde ficará o ímpio ou o pecador? Isso quer dizer que ter que haver esforço da nossa parte, mudança da nossa parte, mudança de viver. Não, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui assim, Você foi. Agora tem a oportunidade de mudança. Se você não quiser mudar, azar seu. Então, mas isto é boas novas? Claro, é boas novas, porque Jesus veio nos libertar e veio nos ajudar a entender que estamos errados e que precisamos de ajuda. E Ele é a nossa ajuda. Ele tem o poder para poder fazer isso se nós deixarmos que Ele toque na nossa vida, que Ele mude na nossa vida. Então o que é que vai acontecer? Vai depender de si. A Bíblia fala sobre alguém que está à porta dos céus
e diz, então, mas não posso entrar. Então, mas eu orei para as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas, expulsei demónio. E Jesus vai dizer, afasta-te de mim que eu não te conheço. Espera, então, mas como assim? Porque as pessoas fazem as coisas na carne e não no espírito, segundo a vontade divina. Você sabe que eu já fui impedido de orar por pessoas. É a minha vontade ou a vontade de Deus? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Sou eu Deus? Não, jamais. Mas se lhe quer que lhe diga, eu também não quero ser. Eu estou bem como filho de Deus. Eu estou bem fazendo a sua vontade. Mas você entende? Orar sem cessar vai mudar a sua vida. Mas vai tomar também você consciência de que algumas coisas na sua vida podem não acontecer. Não porque você não orou o suficiente ou porque se calhar Deus o está a proteger de outras coisas. O que é que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Ouça. Eu, quando dei matemática, existia algo que se falava ponto A e ponto B. E qual é o trajeto mais curto entre o ponto A e o ponto B? É uma linha reta. E eu lhe vou dizer uma coisa. A nossa vida com Deus não é uma linha reta. Nós até podemos saber o B, aquilo que desejamos para a nossa vida, aquilo que nós sabemos que Deus deseja para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E então nós estamos no ponto A. Como é que chegamos ao ponto B? Eu não sei. Eu não sei para a minha própria vida. Eu não sei. Como é que Deus vai fazer? Eu não sei porque Ele esconde. Ele não mostra. Vou-lhe dar o exemplo. José do Egito. Você sabe quais foram os sonhos de José do Egito? É que os irmãos, os molhos dos irmãos se dobravam o joelho a ele. Todo o trajeto de José do Egito, até os irmãos voltarem ao Egito para pedir, para comprar comida. Quando chegaram ao pé de José, dobraram o joelho. Mas o trajeto deste que ele foi vendido como escravo, acusado, trabalhado como escravo, acusado injustamente, de ser preso e depois vir a ser primeiro-ministro. Todo este trajeto ele não sabia, ele só sabia o fim. Assim, da mesma forma, é as nossas vidas. Até podemos mudar isso. Pois o nosso Deus é muito bom. Muito bom. Acredita em mim. Ele nos ama de tal forma que é indescritível. Eu não consigo pôr em palavras a que ponto é que Ele nos ama. Mas não se esqueça que amor e justiça são a mesma coisa. Como amor e justiça são a mesma coisa? Eu vou-lhe explicar. Você iria permitir que alguém fizesse uma coisa errada, mesmo você o amando? E você dizia, se calhar, então você não está a ser justo. Quando nós permitimos que alguém faça uma coisa errada, nós não estamos a amar, realmente. Porque amor é falar com a pessoa e não permitir que erre. Falar para que a pessoa se arrependa e mude. Isso é que é amor. Porque quando a pessoa erra, vai prejudicar a sua própria vida. Não a vida dos outros.
Você está a ver porque é que nós temos que orar sem cessar? Ouça, eu estou a trabalhar às vezes com parafusos pequenos. Se um parafuso daquele cai, ouça, às vezes é horas à procura do parafuso. Sabe o que é que faz sabe o que é que eu faço quando o parafuso cai? Eu imediatamente oro. Pai, ajuda-me a encontrar o parafuso. Importunar Deus com um parafuso. Você nem imagina a alegria que eu lhe dou a Ele. Ele quer fazer parte da nossa vida em tudo. Não é nas coisas grandes. Em tudo. Senhor, ajuda-me a completar este serviço. Senhor, ajuda-me a trabalhar. Senhor, ajuda-me a estudar. Senhor, ajuda-me a fazer este teste. Senhor, ajuda-me a lidar com a minha família. Senhor, ajuda-me. Preciso de ti. Uma vida plena de oração. Plena de oração. Uma vida em que nós dependemos de Deus para tudo. Não é só para uma coisa, para outra, não, para tudo. Nós estamos a orar sem cessar continuamente. Você vai a uma igreja, você trabalha na igreja, você serve na igreja. Até o que é que você faz? Não, eu vou lá e faço isto, faço aquilo. Você ora. Eu oro um pouco. Não, você tem que orar muito. Quando, por exemplo, os assistentes distribuem os assentos, olha, vocês vão ficar nesta área aqui para ajudar as pessoas neste sítio. Sabe o que é que você deve fazer? Começar imediatamente a orar por todos os assentos. Você ora para os assentos, Pai, eu abençoo a quem se vai sentar aqui. Pai, eu abençoo quem se vai sentar aqui. Pai, eu abençoo quem se vai sentar aqui. A pessoa vai ser liberta e curada em nome de Jesus. O que é que você está a trazer? O céu para a terra. Está a trazer a presença de Deus para a terra. Quem somos nós? Quem somos nós para fazer seja o que for? Se não tivermos Deus na nossa vida, se não tivermos Deus a ajudar. Nós às vezes olhamos para as coisas, é impossível, mas não se esqueça que você tem Deus na sua vida. Davi sabia disso e diz, pelo meu Deus, eu entrarei por um exército adentro, pelo meu Deus, eu saltarei a muralha. Ele dizia, por causa de ter Deus na minha vida, eu não largar e Ele andar sempre comigo, eu consigo fazer coisas que os outros não conseguem. Você está a ouvir? Porque nós temos Deus na nossa vida. Nós conseguimos fazer coisas porque para os outros são impossíveis. Para nós é possível. Comece a andar com Deus. Comece a orar. Comece a orar sem cessar. Mantenha Deus na sua vida sempre, sempre, sempre. Ele vai abrir portas que antes estavam fechadas. Ele vai fazer acontecer coisas na sua vida que para si eram completamente impossíveis. Há coisas que eu hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 17 de 5 de 2000, portanto 2026, mês 5, mês de maio, dia 17. Há coisas que para mim, ao dia de hoje, eu quando vejo, acho que é impossível. Mas eu sei, para o nosso Deus, tudo é possível. E aquilo que Ele mostrou é o que vai acontecer no nome de Jesus. Você entende que a sua vida não é mais de si mesmo. Que Deus quer muito mais para si do que você imagina. Muito mais. Quer uma ligação consigo, uma comunhão consigo, um relacionamento consigo, estando perto de si, não o largando, ajudando em tudo. Ouça, Davi fez montes de coisas erradas. Montes de coisas erradas. Mas sabe que Deus honrou Davi por causa do seu coração?
Porque Davi buscava a Deus constantemente. Ele nos Salmos dizia: Pai, que os meus inimigos não triunfem sobre mim. Eu estava a orar constantemente. Eu estava a buscar. Ele não tomava decisões, seja quais forem, sem buscar a Deus primeiro. Uma vez chegaram a um sítio, roubaram-lhe as mulheres e os filhos, a ele e a todos os seus companheiros de luta. Roubaram. Ele chegou lá, não tinha ninguém. O que é que ele fez? Vamos atrás deles. Não! Vamos consultar a Deus. Sabe o que é que os amigos dele, aqueles que lutavam com ele, queriam fazer a Davi? Queriam-lhe se virar a ele, queriam apedrejá-lo. Ele não se preocupou com isso, ele preocupou-se em buscar a Deus. Senhor, posso ir atrás deles? E Deus disse, podes. E ele foi, e conquistou, e buscou os filhos, e os bens, e tudo o resto, e as mulheres, e tudo que era dele e dos outros. Assim entende. Que a nossa primeira preocupação é buscar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Tudo. O que você quer, o que você deseja para a sua vida, tudo será acrescentado. Você está a dizer, não, mas eu não consigo fazer isto. Se você diz isso, então não vai conseguir nunca. Agora, se você disser, não, eu consigo, porque Deus é comigo. Opa, opa. Então você vai longe. Glória a Deus, você vai longe. Porque o seu Deus vai fazer com que isso aconteça. Porque você declara que a sua boca crê no seu coração. E assim acontecerá. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Por teu amor, por teu carinho, pela tua preocupação. Obrigado, Pai, porque tu queres o melhor para nós. Mesmo às vezes quando nós vemos as coisas e pensamos que não é o melhor, tu queres o melhor para nós. Aqueles que muitas vezes pensam que estão a andar por o caminho certo, às vezes não é o caminho. Um deles foi Paulo. Pensava que estava a fazer o que era certo para com Deus, até que Jesus lhe apareceu e ele mudou completamente. Pai, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Se cumpra aquilo que tu queres, porque eu sei que é o melhor para mim. Senhor, que eu ore constantemente, em todas as ocasiões, que eu declaro, em nome de Jesus, com as minhas palavras, que todas as coisas me vão bem, que eu declaro que tudo aquilo que está nas minhas mãos, tudo aquilo que é meu, funciona sempre, no nome de Jesus, nada se avaria, porque o teu poder, a tua glória, está a fazer com que isso tudo aconteça. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Teu poder. Tu podes fazer tudo. Para ti nada é impossível. E eu creio no Deus dos impossíveis, que vai fazer acontecer na minha vida o impossível. Te agradeço, te exalto, te honro, te enalteço. A ti é digno toda a honra e toda a glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Ora o teu nome, Senhor. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Ouça o que eu lhe falei. E muda, por favor.